Não havendo expediente a ser lido, passamos ao período do grande expediente, escrito o deputado Rodrigo Maroni, que abordará o tema o assassinato do cão Costelinha. Gostaria de citar a presença aqui de senhoras e senhores integrantes da causa animal de Novo Hamburgo, senhoras e senhores parlamentares que nos acompanham, senhoras e senhores assessores do deputado Rodrigo Maroni, senhoras e senhores. Com a palavra, deputado Rodrigo Maroni, pelo tempo regimental de até 20 minutos. Boa tarde, Valdeci. Boa tarde, deputados que estejam participando de forma híbrida, funcionários da Assembleia. Eu estou muito contente de voltar aqui para esse plenário, num período tão importante como o grande expediente. Também queria fazer uma saudação ao pessoal de Novo Hamburgo, pessoal de Rio Grande que está acompanhando pela internet, né? Todas as pessoas que estão no estado do Rio Grande do Sul acompanhando esse grande expediente. Para quem não sabe, até eu estava explicando ontem, o grande expediente é um espaço privilegiado do deputado e aonde eu fiz uma pesquisa e nunca antes na história desse parlamento, né, na Assembleia, se trouxe como um tema prioritário, num espaço prioritário de um deputado, a questão do caso de um animal. E eu registro isso para que se repita em outros momentos, né, situações, porque os animais, e eu costumo dizer que os animais, eu tenho uma gratidão, mesmo que amanhã ou depois eu não esteja mais na política, ou saia da Assembleia, ou não venha concorrer mais, ou enfim, não dispute, mas os animais têm uma justificativa para mim muito maior, inclusive, do que o mandato. Eu costumo dizer, e do que a política. Se fosse para escolher, e tivesse que escolher, permanecer na política, permanecer com o mandato, né, ou permanecer na causa animal, sem dúvida nenhuma eu permaneceria na causa animal, porque de fato é algo que justifica a minha vida e cada dia mais eu tenho a certeza disso. Eu comecei na proteção de animais há muitos anos e os animais, em cada dia, agora com a pandemia, reafirmam o compromisso, a lealdade que lamentavelmente a nossa espécie não tem. Então, para mim é motivo de muito orgulho. Nesse período de grande expediente, nós está aqui pela primeira vez na história desse parlamento, do Poder Legislativo, falando sobre o tema dos animais, né, e sobre o tema de um animal específico, que foi algo extremamente brutal, como são diariamente, né, centenas e centenas de casos. Mas eu peguei o caso do Costelinha emblemático, porque é mais importante do que outro que seja assassinado, até as pessoas costumam comentar. Não, com certeza não, porque tem assassinatos de animais, né, diariamente. O caso do Costelinha a gente trouxe simplesmente como um símbolo, né, e isso é o que eu venho fazer o debate aqui, de uma cidade, primeiro uma cidade portuária, uma cidade, né, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul. Depois porque tem um ex-colega nosso aqui da Assembleia, que foi deputado e que hoje é o prefeito da cidade, né. Então envolveu todo um aspecto, uma cidade também com centenas de animais abandonados, mas um animal que vivia numa garagem. O Costelinha era um cão que vivia numa garagem na cidade de Rio Grande. Eu fui chamado lá num dia da semana. Já tinha ocorrido o crime no sábado, foi na terça-feira. Esse animal foi assassinado, para quem acompanhou pela imprensa, saiu em alguns veículos, Fernando, e outros não, né? O que aconteceu? O indivíduo foi estacionar o seu carro e simplesmente resolveu matar esse animal com uma picareta. Inicialmente a gente achava que era um pau com prego e ele não sabia que estava sendo gravado, e a própria câmera da garagem em Rio Grande, né, pegou ele, um animal que estava tentando brincar com ele, um bulldog, né, inglês, que eu tenho também um adotado, bulldog inglês, o meu é o Johnny. Esse animal foi assassinado por esse indivíduo que puxou essa picareta e deu na cabeça do animal, junto com a Charlotte, que era outra cadela, irmã dele, que estava nessa garagem. Motivo desse assassinato na garagem de Rio Grande, no qual eu fui lá, depois, 2 semanas depois teve um ato, eu fui conhecer a garagem. Simplesmente e provavelmente porque esse indivíduo é um psicopata, uma pessoa de uma índole da pior possível. Eu costumo dizer
que, para mim, nada é aceitável na sociedade em muitos casos. A nossa sociedade é uma sociedade doente na segurança pública, né, nas instituições, na educação. Nós estamos com vários problemas. Mas, para mim, um indivíduo que comete isso com um animal, e até me surpreende, nós, 188 anos depois, pela primeira vez vinha o tema dos animais aqui, Ayrton, para mim é o pior dos crimes. Né? É o pior dos crimes, por quê? Porque a minha causa é melhor? Não, pelo contrário, porque ela é pior, ela é mais difícil. Mas, fundamentalmente, é o pior dos crimes porque um animal não tem como se proteger. Né? Um animal não tem como testemunhar, um animal não tem sequer leis. A gente comentava isso na época que ele foi... Na semana que eu fui lá para Rio Grande, a minha vontade aqui, eu falo como deputado, né? Eu que já tomei vários processos por isso, tive que pagar contas criminais, desde a Câmara de Vereadores, por muitas vezes ter que resgatar animais em situações de maus tratos, as pessoas me pedindo danos morais, estava pagando uma conta judiciária agora de quase 60 mil, as duas, até 2 ou 3 meses atrás, porque um juiz entendeu que eu ter retirado 3 animais, né, numa situação aqui do Sarandi, junto com a Brigada Militar, tinha sido um dano moral para aquela senhora que provavelmente pegou um advogado picareta de porta de cadeia e quis ali tirar um valor que poderia ir para os animais, Patrícia. Eu tenho certeza que essa realidade não é só minha. Né? Eu tive que refinanciar durante 2 ou 3 anos pagar, porque o juiz entendeu isso. Então ainda está muito dúbio. Está muito difícil lutar pelos animais. Hoje, com a lei sanção, avançou, mas ainda é delicado. Então eu fico, cada vez que me chamam, na dúvida. Vou eu, tomo um processo, mais um processo, que me tomou 30% do salário, 30% do meu salário, porque eu retirei um animal de maus tratos, ou chamo as instituições, que muitas vezes é um caso de urgência. Então o indivíduo me liga, 10 da noite, o animal vai morrer. Vou eu, tomo um processo, apareço como uma figura que está indo ali quebrando a regra e a lei, né? Porque é um espaço privado, ou chamo uma polícia civil, o judiciário que nem me dá bola, o Ministério Público onde eu fui, e tento a colaboração. A Polícia Civil, quero fazer aqui, reiterar, chefe de polícia Nadine tem sido muito atenciosa comigo, né? Tem sido parceira, não poderia deixar de citar ela aqui. Assim como o comando da Brigada Militar também, semana passada eu fui conhecer o novo comandante, me tratou muito bem para a nossa causa. Mas ainda tem dificuldade na demanda geral, e os protetores se perguntam, nós pulamos o muro e tiramos os animais de maus tratos, de crime como esse, ou nós tiramos os animais e somos processados como aconteceu comigo? Uma vergonha o que esse juiz fez comigo, tirando inclusive dos animais que eu atendia. Para ele que não sabe, 30% foi descontado do meu salário, mas eu estava pagando conta veterinária desde 2015 atrasada, desde 2016. Eu sou um deputado pobre, minha vida é pública, meu carro é público, a vida que tem pode ser seguido, inclusive os veículos de imprensa eu convido, me sigam para ver o tipo de vida que eu tive e o que eu tenho, né? E lamentavelmente eu tive que pagar o meu salário, porque um juiz entendeu que um picareta de um advogado tinha um caso do Sarandi junto à Brigada Militar, e outro caso que eu tive que pagar, que complementou os 30%, foi em Viamão, que uma mulher disse para mim, eu envenenei 2 animais, envenenei, está aqui o veneno, e me mostrou o veneno assim, esse é o veneno que eu matei os animais. A senhora matou com esses animais, eu vou puxar o celular. Puxei o celular, que era a única arma que eu tinha, gravei ela, danos morais, e tive que pagar esses 2 indivíduos. Então é constrangedor ainda lutar pelos animais, né? E tu fica inviável. Então hoje a minha vontade é pular, pegar o animal e tirar daquela situação. Eu sei que o Ministério Público, eu sei que a polícia vai configurar maus tratos, mas não, eu tenho que aguardar pela instituição ir, e obviamente se morre gente no hospital, se morre gente, pessoas, né? Em várias situações aí, vocês imaginam o que acontece com o animal que está ali definhando naquela situação. E é uma situação que não é só minha. Mas o Costelinha, para voltar, né, depois eu vou entrar em outros casos, foi esse caso em Rio Grande. Eu quero aqui fazer um apelo ao prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, né? O senhor me tratou muito bem aqui dentro da Assembleia, a gente tem um convívio extremamente legal, saudável. Mas se o senhor, né, eu já pedi para a sua chefe de gabinete, a Rosana, falei com a Rosana, tem que ser esse servidor público que matou o Costelinha, porque é um servidor público, um contador da Secretaria
está trabalhando na Secretaria de Saúde de Rio Grande, ele tem que ser demitido. Uma prefeitura que tem algum hábito de dar esperança para que as pessoas continuem acreditando na política, o que eu acho que está cada vez mais difícil, tem que demitir, senão fica uma sensação de impunidade absoluta. Ele é um servidor público, ele quebrou todas as regras do serviço público no tratamento, né, desse animal. Envergonha a prefeitura, inclusive é uma pessoa perigosa. Vocês imaginem aqui os funcionários da Assembleia, se tem um indivíduo que mata as meninas da taquigrafia, que trabalha aqui na assessoria, um indivíduo que mata um animal com picareta, ou seja, ele premeditou para matar, vai até uma garagem e tenta... Tu imagina o que ele não faz com uma colega às 7 da noite, se der margem para ele fazer um estupro ou uma violência sexual? Eu não tenho dúvida nenhuma que o indivíduo que matou um cachorro, ele pode estuprar, ele faz sacanagem para o colega, ele rouba do colega. Ele não é um servidor público. Ele não é um servidor público. Ele, sem dúvida, tem que ser demitido. Eu não deixaria minha mãe, por exemplo, que foi funcionária pública, trabalhar com um colega assim. Se a minha mãe dissesse para mim, ó, o meu colega de sala é esse cara aqui, eu, sem dúvida nenhuma, diria para ela, no mínimo, mandar o WhatsApp, nos manter monitorados, porque é um cara perigoso, é um cara que não tem controle emocional do que ele faz. Então, a Prefeitura de Rio Grande, o apelo que eu fico é demita esse indivíduo. Não tem conversa. Tentaram fazer um processo lá agora de afastamento para pensar. E abriram o PAD, essa semana abriram o PAD de Rio Grande. E eu espero, porque tem estratégia, todo mundo sabe, dos órgãos públicos, para não demitir, aposentam. O cara vai ser premiado por matar um animal. Como tem muitos casos assim, eu espero que a cidade de Rio Grande tenha vergonha e demita esse indivíduo. Ele não pode sair com salário porque ele assassinou um animal, né? Lamentavelmente, para vocês terem ideia, 75 mil pessoas assinaram. 75 mil pessoas têm assinatura pública. Assinaram 75 mil pessoas, gente. É muita cidade do interior. Muitas cidades do interior não têm 75 mil habitantes, né? São estádios de futebol. E mais um juiz, né, entendeu que esse indivíduo ainda não deveria ser preso. O processo está rolando, está em silêncio de justiça. Também quero acreditar que o segredo de justiça para um caso de animal, né, não seja para tentar empurrar o processo e que esse indivíduo saia pagando ali conta de lei. Então o Maroni, que tirou de animais de maus tratos, paga 60 mil. E aí o indivíduo que dá uma marretada na cabeça, ó, o judiciário, dá uma marretada na cabeça e mata, ainda não foi julgado. Espero que não seja para pagar 3, 4 mil em coisa de lei, de se apresentar uma vez por mês, entendeu? Perante a justiça. Espero, porque eu paguei 60 mil, porque eu salvei um animal. Esse indivíduo matou. Eu quero ver e comparar as condenações, a minha condenação com a condenação do Álvaro Machado, esse indivíduo que matou o Costelinha, para ter um entendimento do que é mais importante perante o Judiciário do Rio Grande do Sul. Porque foi pedido da Polícia Civil e do Ministério Público para que esse indivíduo fosse preso. Foi reivindicado 2 vezes recurso e o Judiciário entendeu que não. Tem que ir com o processo conforme o rito do Judiciário em segredo de justiça. O meu não foi. Eu salvei um animal e o juiz que esteja julgando o Costelinha, olha o meu processo, ele tem acesso. Olha lá, o Maroni salvou o animal, o meu não teve segredo de justiça. O do Álvaro que matou, eu quero entender o que vai acontecer. E por que o meu não teve segredo de justiça, que salvei, o dele que matou, né, e que criou uma vergonha para a cidade de Rio Grande, para o Judiciário do Rio Grande do Sul, por que ainda está em segredo de justiça, que eu não tenho nem informações para dar? O Matheus liga toda semana lá na 2ª Vara de Rio Grande e ninguém quer dar informação, né? E ninguém quer dar, tem que ter um e-mail oficial do deputado para mostrar para o juiz por que o deputado quer saber por que mataram o Costelinha e por que ainda o Judiciário não se manifestou. Entendeu? Então é isso que está a regra hoje, né, Matheus? Liga na 2ª Vara de Rio Grande, qualquer pessoa que esteja nos assistindo, e eu peço que liguem na 2ª Vara e digam, queria saber do processo, como o Maroni que salvou o animal e o Judiciário condenou, como é que está o processo do Costelinha? Como é que está esse juiz fazendo? Ou ele está querendo parar? Eu espero não saber, porque eu já acredito muito pouco. Eu sou um deputado que acredito muito pouco e tenho motivos para acreditar muito pouco nas instituições, porque vivi na pele.
ninguém me contou, sabe? Eu não sou um cara que está imaginando. Eu vivi na pele permanentemente as instituições sendo falhas, né? Apesar de a Polícia Civil, por exemplo, estar cumprindo o papel. Mas o Judiciário eu tenho péssimas referências e péssimas... Assim, para mim a experiência foi muito ruim, porque eu fui salvar um animal e fui condenado. Espero, sinceramente, que eu tenha uma notícia boa. A notícia boa é dizer, o Álvaro vai ser preso. Tá bom, o Maroni salvou e teve que pagar 60 mil, o Álvaro matou e vai preso. Para mim está na conta. Aí eu começo a aceitar que tem uma medida razoável de acreditar. Porque eu queria inclusive convidar a família desses 2 juízes, o que me condenou e o que ainda não fez nada lá com relação ao Álvaro, pegar a esposa, as filhas, os sobrinhos, a avó, contar as 2 histórias e ver o que teu filho acha, o que tua mulher acha, para ver se de repente a minha percepção é uma percepção equivocada, ou se a mulher dele pensa, bom, realmente se um foi condenado por salvar, o outro também pode ser preso porque matou, né? Mas enfim, quero dizer para vocês, gente, que os casos de animais, como o do Costelinha, e eu quero fazer aqui uma saudação aos protetores de Rio Grande, as quais eu não tinha relação, não sou um cara que fico buscando voto, procurando protetora, como faz, por exemplo, a nossa secretária de assistente social aqui, que fica, em véspera de eleição, puxando o saco de protetor para trocar por voto. Não faço isso. Nem dou emenda para pedir voto, eu te dei essa emenda aqui, me dá voto, não. Eu realmente fui chamado lá para Rio Grande para ir ver esse caso. Mas elas mobilizaram, elas fizeram um ato, elas fizeram chamar a imprensa e tomou essa repercussão. A Milena, enfim, tem várias lá. A Raquel, né? O Leandro, enfim, a turma toda lá de Rio Grande que foi até a casa. A minha vontade pessoal era quebrar a casa dele. Não quebrei aí. Fomos na frente da casa do cara que matou, não pichei. Para quem acha que eu tenho um perfil mais radical, um estilo, não quebrei. Fui lá, gravei, não fiz nada, pelo contrário, estimulei que fosse pelas instituições como estou sendo reivindicado, mas eu espero poder acreditar naquele juiz da 2ª vara, eu espero que a cidade de Rio Grande cobre desse juiz, que esse indivíduo vá preso, né? E casos como esse, eu quero dizer para vocês, não poderia deixar de falar, são diários. O meu cachorro que mora comigo, o Johnny, que é o mesmo bulldog inglês que foi assassinado lá, ele foi abandonado por uma modelo famosa chamada Cynthia Dicker. E ela ainda quis esconder isso. E eu quero dizer aqui perante o plenário da Assembleia, que eu não quis estraçalhar a carreira dela, apesar de ela estar preocupada com a imagem dela. Eu não quis expor que ela estava no Big Brother, também estou me lixando para o Big Brother. Quero dizer que não acompanho, não tenho interesse, não é uma coisa que me atrai, não me agrada. Acho a Cynthia Dicker nem um pouco interessante como pessoa, como figura, mas sei que ela tem um público, mas não me interessa o que ela fez. Só que o fato de eu trazer à tona que o meu cachorro foi abandonado pela Cynthia Dicker, por quê? Porque ela foi ameaçar a protetora no aspecto, eu sou o modelo, faço uma coisa muito importante para a sociedade, que é, ou seja, nada, além de desfilar para ganhar dinheiro para o meu bolso, andar e vender perfume, shampoo, para mim encher meu bolso, ou seja, não tem nenhuma função social, mas se me pagarem eu defendo o índio, defendo o que for, que é assim que o Brasil está hoje. Se te pagar, Ayrton, eu defendo qualquer causa, mas pagando. Causa do coração não existe. E ela simplesmente, essa mulher, foi falar para a protetora que me doou, tu foi trazer essa história à tona, porque ela simplesmente prestou conta que o animal tinha morrido. Ela disse, eu adotei o animal por 1 ano, na cidade de Novo Hamburgo, aliás, em São Paulo, ela comprou o animal e abandonou o animal com bicheira, com uma corrente no pescoço. Sabe o que ela foi falar? Quando ela viu, ela apresentou o animal se despedindo, eu me despedi do animal, morreu. E aí, quando veio a versão, que não fui eu que fui trazer o nome dela, o que houve com esse animal? Ela simplesmente chegou e foi falar para a protetora que me doou, como é que tu me traz essa história toda? Tu quer vazar a minha imagem? Eu quero dizer para ela que eu estou assim, nem um pouco preocupado com a imagem dela. Agora, com o Johnny, que é muito mais importante que ela, hoje é minha vida. Ele dorme comigo todos os dias. Ele é mais do que meu filho. Ele é mais do que muito parente meu. Se eu digo aqui público, eu preferia que morresse parentes meus do que o Johnny. Tamanha importância dele para mim. O meu vínculo com ele de lealdade, poderia morrer muito tio meu. Estou falando aqui.
e ela debochar de um animal, que é o meu animal, por conta disso, eu espero que aconteça com a Cíntia o que há de pior. E vai acontecer, porque ela vai ficar velha. Ela vai ficar horrorosa. Essa é a vitória que a gente tem nessa vida. A Cíntia abandonou o Johnny, e ela vai ser abandonada pela beleza em muito pouco tempo, eu tenho certeza absoluta. Então a resposta dela, e eu quero dizer que eu não tenho medo dela, que ela disse que ia me processar, eu inclusive quero que ela me processe, para a gente fazer esse debate mais público ainda com relação a essa, porque o Johnny hoje, seguramente está entre as 3 ou 4 coisas mais importantes da minha vida, Ayrton, não por causa de política, mas pelo que ele me dá, e pelo que ele me recuperou de ansiedade, de depressão, sabe, de interação de amor. Então, eu espero justiça pelo Johnny, espero justiça pelo Costelinha, né? Espero que o Álvaro seja preso na cidade de Rio Grande. Obrigado, deputado Rodrigo Maroni.